Bom dia, pessoal. Não sei se vocês estão me escutando bem, tá todo mundo me escutando bem? Vou dar início aqui à aula, tá? Vou começar me apresentando. Meu nome é Thaís, eu sou professora, né? Vou dar aula nessa disciplina de Direitos Humanos e Cidadania para vocês. Eu tenho essa disciplina nessa instituição há 2 anos já. Eu sou advogada, sou especialista em Direito de Família e Sucessões, sou especialista em Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso, e estou terminando o meu mestrado em Ciências Criminológicas Forense, né? Esse mestrado eu faço na Argentina, na verdade já terminei as aulas, só estou terminando a tese, e essa é uma disciplina, na verdade ela é multidisciplinar, né? Ela é uma disciplina que abrange vários cursos e que é importante para todos os cursos, né? Quando a gente pensa em direitos humanos e cidadania, a gente não está limitando o tema somente ao direito, somente aos estudantes de direito. Por que isso? Porque é uma disciplina que todos precisam desse básico, desse conhecimento básico em cidadania, em direitos humanos, para que possa exercer a própria profissão de maneira digna, de maneira honrosa, de maneira moralmente, né, aceita pela sociedade. A gente vai ver aqui qual, né, é o plano de ensino para essa disciplina, o que a gente vai abordar nessas aulas, né? Eu sei que vocês, cada um tem um curso, né? Alguns fazem nutrição, psicologia, engenharia, enfim. Alguns de vocês têm aulas, né, em horários concomitantes com a nossa disciplina, então eu estou deixando gravadas as aulas aqui, tá? Conforme a gente vai tendo as nossas aulas semanalmente nesse horário, eu vou disponibilizando essas aulas no portal, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas essa daqui é a área de trabalho, né? É a área da nossa disciplina. Aqui a gente vai ver, na parte geral, o plano de estudos. Nesse plano de estudos, já está tudo disponível, tá? No portal para vocês, caso vocês não tenham acesso. Aliás, vocês têm acesso, caso vocês não saibam que tem esse acesso. Eu já vou mostrando aqui para vocês. Esse plano de ensino, vocês vão ver aqui toda a matéria e, né, a fonte para consulta, a bibliografia necessária para vocês. E aqui embaixo tem o cronograma de atividades. Esse cronograma de atividades tem o horário das aulas, a data, né, o horário das aulas e o horário da prova. Então, nós temos o encontro de hoje, no dia 30, das 9 às 11h30. Em maio, nós teremos 3 encontros, que é o dia 7, o dia 14 e o dia 28. Nesses horários, tá? Sempre a aula começando às 9. Eu normalmente dou alguns minutinhos aí para, né, ver se todo mundo se conectou, para ninguém perder o início. E a prova vai ser no dia 9 de junho. A prova ela fica disponível no portal para vocês nesse horário, tá bom? Aí vamos lá. Esse é o plano de estudos. A aula, nessa abinha aqui de aulas, vocês vão encontrar sempre o link de acesso para as aulas. Então, por exemplo, hoje era a primeira aula, né? Eu enviei o e-mail ontem comunicando, informando, lembrando vocês dessa aula. Enviei também o link, né, pelo chat aqui
do portal, mas esse link primeiro vai estar sempre disponível aqui, tá? Então, vocês vão ter sempre acesso ao link da aula aqui. Normalmente, 15 minutos antes da aula, meia hora antes da aula, o link vai estar disponível aqui. Podem se conectar todo sábado, que vai estar o link aqui para vocês. E, momentos antes da aula iniciar, eu sempre vou mandar o link para vocês, ou aqui por mensagem no portal, ou por e-mail. O conteúdo, né, dessa matéria, ele vai estar disponível aqui. Então, tudo que for dito na aula vai estar disponível aqui no portal, tá bom? São todos os arquivos com material de apoio para tudo que for falado aqui, enfim, né? Obviamente a aula a gente vai dando exemplo, a gente vai falando um pouquinho mais a fundo, mas o material disponível já está disponível aqui no portal. E a prova vai estar disponível aqui nesse dia, no dia 4 de junho, né? A gente vai disponibilizar a prova aqui no portal. Essa prova ela é disponibilizada pelo NEAD. Então, essa prova no dia 4 de junho, você vai se conectar nesse horário de aula. Vocês vão ter 2 horas para fazer a prova, tá bom? E caso, né, aconteça alguma coisa, não consigam se conectar nesse horário, vai ter que entrar em contato com o NEAD para solicitar uma nova prova, tá bom? Aí vai ter que justificar, enfim. Então, normalmente, quem tem aula, né, em horário concomitante, vai precisar solicitar que essa prova seja disponibilizada em um outro horário, enfim. Mas, a princípio, não percam essa, né, a priori, não percam essa prova nesse horário agendado, porque ela fica disponível para vocês somente no horário da aula, tá? Salvo, obviamente, exceções. Então, se tiver alguma coisa instável, né, se o portal estiver instável, se acontecer alguma coisa, eles disponibilizam por um tempo maior. Porém, num primeiro momento, é sempre no horário da aula que a prova acontece. Tá ok? Eu vou deixar aqui o meu e-mail no chat aqui do Zoom, tá? thaismotaferreira.adv@gmail.com. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tanto no portal, né, por mensagem no portal, quanto por e-mail diretamente. Por e-mail, eu vou responder mais rápido, porque pelo portal eu tenho dias específicos que eu entro, né, para responder aos alunos, enfim. Pelo e-mail, eu vou entrando, né, eu tenho acesso ao meu e-mail todos os dias, então, na hora, eu já vou ver a mensagem de vocês e já vou conseguir responder. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo por esse e-mail ou pelo portal. Então, assim, já dei, né, mais ou menos as primeiras informações. Essa aula está sendo gravada, como eu falei antes, a gente vai disponibilizar essa aula, essas gravações no portal também, então ali, né, nas aulas vai ter o link para as aulas, e embaixo as aulas já gravadas, as aulas já realizadas. Então, cada semana vão se atualizando as novas aulas, as novas gravações. Como eu falei, né, eu fui convidada para dar essa aula de Direitos Humanos e Cidadania por ser, né, advogada, por trabalhar, ser especialista, né, em direito de família, em direito da criança, do adolescente, do idoso. Direitos Humanos é uma matéria que eu, né, particularmente adoro, me sinto confortável em falar sobre. E acho que, né, vocês também vão gostar. Sintam-se à vontade para participar, para perguntar, para expressar-se, para mostrar opiniões, né, para dizer, para dar opiniões. Esse é o ambiente para isso, né, para formar pensamentos críticos, para formar. Às vezes a gente não tem um conhecimento necessário sobre muitos assuntos, né, e a gente vê aí tantas discussões, né, em grupos de WhatsApp, em rede social, em conversa de bar, e a gente esquece a história, né, a história do Brasil, a história do mundo, a história básica, que todo mundo deveria conhecer, que todo mundo aprendeu na escola, e com o tempo, né, a gente acaba
esquecendo de tudo isso, e hoje a gente vai relembrar e se aprofundar um pouquinho mais. Quem precisar sair não tem problema, como eu falei, tá, Marcelo? A aula vai estar gravada. Eu só preciso, né, dessa informação pela questão de presença mesmo. Então, né, quem está com algum problema de conexão, me avise. Estou com um problema, manda mensagem. Quem não pode se conectar também, manda mensagem. Que aí eu anoto aqui que a pessoa teve um problema na conexão ou que a pessoa teve outra aula, que não está simplesmente faltando. Tá, joia? Então, eu vou iniciar aqui as aulas. Num primeiro... A nossa aula ela vai ser dividida, né? Então, nós temos aqui módulos que nós vamos abordar. Por exemplo, nessa aula de hoje, nós vamos abordar o módulo... Tem o módulo 1, 2, 3 e 4, né? Hoje nós vamos abordar o módulo 1, no segundo encontro 2, no terceiro 3, no quarto 4. Hoje nós vamos falar sobre a evolução do conceito de cidadania, direito e cidadania e o pensamento liberal. Né, esse título já está disponível aqui, o modelo, tá bom? Então, eu só estou aqui confirmando, e essas informações vocês já têm, tá, no plano de ensino. Então, eu vou até compartilhar a tela aqui para vocês acompanharem a aula. Aí, vamos lá. Nesse primeiro momento, a gente vai iniciar falando sobre a evolução do conceito de cidadania. O que acontece? A gente sabe que a cidadania, ao longo dos anos, né, ela sofreu uma modificação. O que é? É dizer, ela, num primeiro momento... Bom, vamos continuar aqui a aula. Aconteceu alguma coisa aqui que o primeiro bloco não foi gravado, né? Então, acabou cortando muita matéria. Eu vou só recapitular aqui para ficar gravado, mas assim, esse material, a gente tem esse material disponível no portal, então eu vou só comentar por alto, né? Vou compartilhar aqui a tela. E vou falar aqui, né? A gente começou falando sobre o conceito de cidadania, né? A gente falou que se deu início na Grécia Antiga, que num primeiro momento ela foi... que esse conceito de cidadania, né? Ele foi alterado ao longo do tempo. Cada estado, tá, Marcela, você não está conseguindo me ouvir, mas eu acho que todo mundo está ouvindo. Não sei se é você, deve ser o seu áudio, né? Mas vai ficar disponível a gravação. Porque a outra aluna estava me ouvindo bem, pelo menos no primeiro contato que eu tive com ela, ela falou que dava para ouvir sim. Pode ser porque você está no celular. Mas vamos lá. Vou continuar aqui e você vai acompanhando pelo que está escrito, né? E a aula vai estar disponível também. Então, eu vou só recapitular esse período, esse trechinho, né, que a gente comentou no último bloco, mas que não ficou gravado. Enfim, comentei, né, que a cidadania, ela teve início, esse conceito de cidadania, na Grécia Antiga, porém que estava limitado, né, ao homem livre, ao homem, e ao livre, né, com dinheiro. Então, ao longo do tempo, isso foi se abrangendo, né? Num primeiro momento, somente os homens livres e de dinheiro tinham esse direito à cidadania, né? Eram considerados cidadãos. E no Brasil, né, como a gente viu, Brasil,
Estados Unidos, onde ainda existia escravidão, escravos não tinham status de cidadão, né? Tem um status de objeto, eram tidos como objetos, e que com o tempo, com lutas, né, a gente conseguiu garantir esse direito, né? Porque ficava limitado, né? Meu gato. Ficava limitado, né, a grupos específicos, né? Renda, etnia, sexo, idade, religião, tudo isso eram fatores que, num primeiro momento, não eram considerados todos eles cidadãos, né? A gente viu também, quando se deu início, né, ao exercício dessa cidadania, a gente falou aqui sobre essa discussão, né, da cidadania ter sido gerada após, né, esse momento em que o mundo ele estava sob o impacto de crimes graves cometidos contra a humanidade, né, pelos regimes nazifascistas na Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver, né, ao longo dessas aulas sobre Revolução Francesa, sobre independência, né, dos Estados Unidos, Brasil, enfim, a gente vai ver onde esse conceito de cidadania e direitos humanos, né, foi aumentado, começou a ser discutido, começou a ser criado, né? A gente falou aqui também sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, redigida na Revolução Francesa, em 1789. A gente falou sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, feita pela ONU em 1948. Falamos, né, sobre essa divisão do Thomas Marshall em direitos civis, políticos e sociais, né? A gente falou sobre cada um deles, sobre como funciona cada um deles, né? Liberdade de pensamento e expressão, nós somos livres para pensar e nos expressar, porém somos responsáveis por tudo que expressamos, né? Então, se o meu pensamento, a minha opinião fere outra pessoa, então racismo não é opinião, homofobia não é opinião, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa expressão de opinião, essa liberdade de expressão, que você é livre para se expressar, mas você também vai responder pelos seus excessos, você vai responder por aquilo que você se expressou e feriu alguém. Liberdade de crença e culto religioso, né? A gente também falou que não é só a sua religião que é livre para ser cultuada, né? A gente tem a Igreja Católica e Evangélica, que são as mais conhecidas, mas qualquer religião tem o direito a ser exercida, então essa intolerância religiosa que existe no Brasil e em outros lugares também, devem ser combatidos. A igualdade perante de todos, né, perante a lei, direito à propriedade, que a gente falou, né, que existem, que a propriedade ela deve cumprir um papel, uma função social, direito de livre trânsito, ou seja, aquele direito de ir e vir, ele pode ser, né, cerceado. Por exemplo, Maria da Penha, na lei, né, Maria da Penha estipula que uma das medidas protetivas é o afastamento do agressor do lar. Então, além do afastamento do agressor do lar, tem também aquelas medidas em que proibição de contato, né? Então o direito de ir e vir daquele cidadão é limitado, é mitigado, é cerceado quando então a vítima está aqui, você tem que permanecer a uma distância de tantos metros daquela vítima. Você tem direito de ir e vir, porém por um determinado tempo, porque, né, essa medida protetiva ela também não tem caráter permanente, ela é um caráter temporal, por quê? Justamente porque você não pode limitar o direito de ir e vir de uma pessoa para sempre, né? Inviolabilidade do lar e da correspondência, a gente viu aqui as hipóteses em que essa inviolabilidade do lar, ela pode ocorrer, né, em alguns casos, flagrante, ou sobre quando o juiz determina, ou né, para se cumprir uma diligência, enfim, e aí tem regras, ou, né, um horário determinado, enfim, em caso de catástrofe, nesses, né, para socorrer, enfim, esses casos, sim, existe a inviolabilidade do lar. Garantias contra a prisão arbitrária,
o indivíduo ele só pode ser preso, né, pela autoridade competente e segundo as regras da lei. Então, existem regras, né, para essa prisão. Garantia a amplo direito de defesa. Então, o indivíduo ele só pode ser condenado após ser julgado por tribunais competentes, né? Tem o trânsito em julgado, ninguém deverá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso aí existe uma discussão, né, no STF, enfim. Se, né, numa segunda instância já poderia ocorrer uma execução antecipada da pena, enfim. Segundo, né, esse processo jurídico regular, o que requer a existência de uma justiça independente, eficiente e acessível a todos, né? A gente precisa ter esse direito garantido. A gente também viu os direitos políticos, né, que se referem à participação direta ou indireta, né, daquele indivíduo no governo da sua comunidade. Então, direito de votar e ser votado, direito de organização partidária, organização sindical, de promover manifestações políticas, tudo isso é direito nosso. A gente viu, né, que nós temos direito a nos manifestar, porém, não pode ser feito em anonimato, né? Então, a gente não pode cobrir o rosto, por exemplo, numa manifestação, porque caso você, né, cometa qualquer crime, né, se você, enfim, depreda patrimônio, alguma coisa do tipo, você tem que ser responsabilizado por isso, e se você estiver anônimo, não conseguimos, né, identificar. Direitos sociais, né, que se referem às condições de bem-estar socioeconômico e à participação do indivíduo na riqueza produzida coletivamente pela sociedade, que são, né, os direitos: trabalho em condições adequadas, remuneração justa, os serviços de saúde, né, então o SUS é um direito social, moradia é um direito, então esses programas de habitação, né, direito social, aposentadoria por idade ou invalidez, né, então ter esse direito à aposentadoria também é um direito social, educação e aos bens culturais, lazer, tudo isso são direitos sociais garantidos em Constituição. E a gente viu aqui também toda essa discussão de que alguns países ainda estão no processo, né, de garantir todos esses direitos. Por exemplo, o Brasil, ele tem o direito civil, ele tem o direito político, ele, na verdade, até tem o direito social garantido em Constituição, porém ainda existe um longo caminho para que isso saia do papel, né, e para que os direitos sociais, eles comecem a ser praticados e garantidos efetivamente, né, de fato, no dia a dia do brasileiro. E existem muitos países que nem isso têm. A gente viu essa discussão de que os direitos políticos, eles normalmente não existem se não houver um direito civil garantido antes, né? Porque sem esses direitos de pensamento e expressão, por exemplo, como é que você vai garantir que se faça cumprir os direitos políticos, né? Enfim, aí depois, isso foi o que foi falado no início, né? A gente comentou aqui, a gente deu início a esse pensamento liberal, a falar, né, sobre esse início do pensamento liberal. A gente falou aqui sobre o que significa, né, esse conceito de liberalismo, que o liberalismo ele pode ser econômico e político, tá tudo no material de apoio, tá? Vocês vão ter toda essa informação. E, na verdade, a gente só começou, então a gente só vai dar continuidade aqui a falar sobre esse pensamento liberal, né, a como se originou. Então, o inglês, né, John Locke, nascido em 1634, né, e data da morte em 1704, ele foi o primeiro grande pensador liberal, né, ele afirmava que os homens eles possuem direitos naturais, que seriam, né, direito à vida, à liberdade, à propriedade de bens materiais, e que o Estado é um acordo, né, é um contrato. A gente não sei se vocês já ouviram falar, né, em ciências políticas ou em qualquer outra matéria, sobre esse contrato social. Eu até comentei, né, nesse outro bloco que não ficou gravado. Esse contrato ele é estabelecido entre o homem para preservar esses direitos, né? Já que às vezes eles são ameaçados por elementos desagregadores, internos ou externos, à sociedade, né? Então, o que acontece? O ser humano ele abre mão da sua liberdade para viver em sociedade. Ele tem esse acordo onde ele aceita regras para se proteger,
né? Então, ele aceita um governante, ele aceita uma autoridade, que essa autoridade determine para que essa autoridade possa até mesmo controlar as outras pessoas. Então, ok, eu vou estar resguardado se eu fizer parte de uma coletividade. Agora, se esses governantes eles agem autoritariamente e passam a ameaçar os direitos dos governados, né, ao invés de garantir esses direitos, os governados eles têm o direito de rebelar-se, né, que seria o direito de insurreição ou resistência à tirania. Então, para John Locke, a existência do Estado ele se deve a um pacto de consentimento entre os governados, e não simplesmente a submissão desses ao governo. Então, não é só, eu vou te obedecer. Por quê? Porque você quer. Você quer ter súditos, eu vou te obedecer. Não, eu estou te obedecendo porque você me traz garantias, você me traz segurança, você me traz, né, uma proteção contra invasores, você me traz um alimento, enfim. E o poder político ele não se legitima pela tradição ou pela força, mas pelo consentimento expresso dos governados, ou seja, eu escolhi ser governado por você num primeiro momento. Mas mesmo defendendo ideias, né, tão ousadas para a época, como o direito de insurreição, Locke e os primeiros, né, teóricos liberais, eles não podem ser classificados como pensadores democráticos, já que eles defendem, né, que para eles os direitos políticos, essencialmente o direito de votar e ser votado, só deveria ser concedido aos homens que possuíssem propriedades, ou seja, somente aqueles que pudessem, que tivessem, né, que tivessem uma posição econômica e social mais elevada, né? Então, disso se conclui que o liberalismo, ele, ao surgir, né, se iniciava, ele não significava o mesmo que democracia, ainda que hoje possa ser um pouco confundido, né? Já que defendia regras políticas elitistas, né? Somente para a elite, somente a elite teria direito, teria acesso a esse liberalismo, a né, esse direito de votar, enfim. E a democracia, ela aparece normalmente, hoje em dia, né, a democracia e o liberalismo, elas aparecem associadas. Por quê? Porque com o passar do tempo, as sociedades capitalistas mais desenvolvidas, né, elas foram adotando esses chamados regimes políticos liberal-democráticos. E é importante que se perceba que, originalmente, as duas coisas não andavam necessariamente juntas, né, como eu acabei de falar. E a relação entre ambas era bastante complexa. Até hoje a gente vai ver que não é a mesma coisa, né? Que não se confunde exatamente, propriamente dita, essa liberdade e essa democracia. A Revolução Francesa, né, no século XVII, ela foi o primeiro movimento político da história inspirado nas ideias liberais, abolindo, né, o absolutismo do rei ao obrigá-lo a respeitar as leis e o parlamento britânico, né? Revolução Inglesa, não sei se eu falei Revolução Francesa, eu não percebi. Mas seria somente na segunda metade, né, do século XVIII que essas ideias liberais elas alcançariam maior influência por conta dos grandes movimentos revolucionários então ocorridos na Europa e na América, né? A gente vai ver que cada ponto do mapa foi acontecendo uma revolução, uma inspirando a outra, na verdade, né? Com destaque aqui a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos, sobre a Revolução Francesa, né? Esses movimentos, eles alteraram radicalmente as formas de se pensar a política, baseando-se, né, na tese de que os governados não deveriam mais ser tratados como súditos, obedientes a um rei, mas como cidadãos possuidores de direitos. Olha essa diferença, né? O lema da Revolução, né, Liberté, Égalité, Fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, defendido nas ruas pelo povo rebelado, ele trazia exigências que já não poderiam mais ser ignoradas por esses governantes, né? E a influência, né, para a história mundial, ela foi imensa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, divulgada pelos revolucionários franceses, né, então, nesse contexto,
nessa Revolução Francesa, né, povo, clero, nobreza, enfim, ela trouxe ao fim, né, essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que dizia, por exemplo, né, que os homens nascem e são livres e iguais em direitos, né, as distinções sociais, elas só podem fundamentar-se na utilidade comum. A finalidade de toda associação política é a conservação de direitos naturais imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança, a resistência à opressão. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo, né? Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem limites, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos, né? Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Então, isso é basicamente dizer, né, aquela frase que todo mundo conhece: o seu direito termina quando começa o meu. Enfim, a liberdade, a lei é a expressão da vontade geral, né? Todos os cidadãos têm direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei, de acordo com as formas por essa prescritas. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Percebe-se, então, que a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, ela serviu de norte para muitas outras declarações, né? Existe a Declaração do Homem, existe toda a Constituição. Quando você pega a Constituição brasileira, quando você pega a Constituição americana, quando você pega outras constituições, né, a gente vai perceber que muitas delas foram inspiradas nesses artigos. A Constituição brasileira tem artigo falando sobre tudo isso, basicamente. Né? Nós temos um artigo que fala, temos um princípio no direito, né, que fala sobre você só ser acusado, preso, detido, né, por leis já existentes, né, então, por crimes já previstos em lei. A livre comunicação de ideias está expressa também na Constituição, liberdade, enfim, igualdade, todos esses são direitos já garantidos na nossa Constituição brasileira. E isso por quê? Porque lá atrás foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, feita na Revolução Francesa, ela serviu de inspiração para tudo isso. E apesar, né, do conteúdo democratizante presente, né, nesses movimentos, como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, a democracia, ela então implantada nesses países, ainda não tinha o mesmo significado universalizante que tem na atualidade, né? Nos Estados Unidos, a democracia ela valia somente para os brancos, já que os povos indígenas eles continuaram a ser exterminados e a escravidão dos negros permaneceu existindo por quase um século após a independência, né? A gente ainda tinha leis segregacionistas até pouco tempo. Na França, foram instituídas regras eleitorais em que ainda se exigia das pessoas uma renda mínima ou um certo grau de instrução para que pudessem ter o direito de votar, né, que seria aquele voto censitário. Já o liberalismo econômico, e a gente falando sobre isso a gente estava falando sobre o liberalismo político, né, como ele começou, quais eram as suas ideias, e o que ele combatia. Já o liberalismo econômico, ele defende essencialmente a chamada economia de mercado, né, que seria aquela liberdade de ação para os empresários, né, e a redução da intervenção do Estado na economia. O que ocorre é que o Estado, né, a gente tem aquela mão do Estado, o Estado ele intervém em determinados momentos para garantir a igualdade e a dignidade a todos, né? Então, se a gente tem uma livre concorrência, se a gente tem a economia liberal, ela pode gerar uma desigualdade muito grande no Estado. Então, assim, se não existe um Estado criando regras para esse comércio, para essa economia,
podem ocorrer injustiças, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, e é muito complicado, é muito complexo esse equilíbrio, justamente porque se eu deixo que todo mundo faça do jeito que quer, os preços podem subir, pode, né, ocorrer um monopólio, enfim. Ah, se só eu ofereço esse produto, eu posso colocar o preço que eu quiser nesse produto. E isso vai impedir aquele acesso né, a população mais carente, hipossuficiente, já não vai ter acesso àquele produto mais. Então, assim, existem situações em que o Estado intervém justamente porque é obrigação do Estado garantir certos direitos. Então, quando esses direitos são mitigados, o Estado precisa intervir. Então, essa relação é muito complicada, né, nesse contexto, né, de liberalismo econômico. E ao surgir no século XVIII, essa corrente criticava as práticas mercantilistas então vigentes na Europa, né? E nas suas colônias na América. Práticas essas caracterizadas pela excessiva interferência, né, dos governos na economia e pela garantia de monopólios e privilégios aos grupos mais poderosos, né? Como eu expliquei. Então, de forma geral, os economistas liberais eles rejeitavam o conjunto de leis e costumes pré-capitalistas, né, ainda vigentes na Europa, que restringiam a ação dos empresários. Contra tudo isso, enalteciam-se as virtudes, né, da livre concorrência e acreditavam na capacidade do mercado de regular adequadamente a vida econômica social, né? O surgimento do liberalismo econômico, ele será diretamente ligado ao desenvolvimento do sistema capitalista, né? No seu principal pensador foi o escocês Adam Smith. E a gente, assim, né, a gente pode ler, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a gente pode ler a Declaração do Homem e do Cidadão completa, né? Ela está disponível na internet, a gente tem acesso, aqui tem também os links. Então, assim, num primeiro momento, a gente consegue perceber, né, onde surgiu, né, toda essa ideia de liberalismo, né, esse primeiro momento, assim, de debate, de pensamento crítico mesmo, né? A gente chegou, né, a falar, nesse primeiro momento, sobre esse conceito de cidadania, sobre esse início, né, de pensamento liberal. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a questão social, né? A gente vai falar sobre os limites do liberalismo e o surgimento do socialismo. A gente vai falar sobre os direitos sociais, né? A necessidade, né, dessa efetivação e as novas correntes de pensamento, né? E como eu falei, né? Vou disponibilizar essa aula gravada. Então, repetindo, a gente teve um primeiro bloco onde eu expliquei como, né, essa matéria surge, né, como essa matéria vai ser apresentada para vocês, expliquei o conteúdo, né, o plano de ensino, falei sobre o que a gente vai comentar nas nossas aulas, falei as datas das nossas aulas, expliquei que as aulas serão gravadas. Num segundo bloco, infelizmente esse bloco não foi gravado, não sei o que aconteceu aqui, não sei se eu me confundi, se teve um problema no computador, não sei o que aconteceu, mas esse primeiro bloco, onde eu iniciei a matéria efetivamente, não foi gravado. Então, nesse segundo bloco, nesse terceiro bloco, que é agora, né, que a gente está trocando essa informação, eu acabei fazendo uma revisãozinha, né, daquele primeiro bloco. Então, falei um pouquinho do que foi dito e que não foi gravado, e dei continuidade na matéria. Esses 3 blocos, eles serão gravados, disponibilizados no portal no decorrer da semana, e na próxima semana a gente vai ter um novo encontro, sempre nesse horário, tá? Atentando-se novamente ao dia da prova, o conteúdo já está disponível, o conteúdo todo, né, de todas as aulas, ele já está disponível. Relembrando, o link ele vai estar disponível minutos antes da aula. E quem tiver alguma dúvida, obviamente, sinta-se à vontade para falar e para participar durante a aula, mas também pode me mandar e-mail, né? Eu já deixei aqui no chat
da nossa aula, né? O meu e-mail, thais.motaferreira.adv@gmail.com. Podem me enviar mensagem, e-mail, perguntando com qualquer dúvida. Aqui também, pelo portal, também vocês podem perguntar, eu vou responder. No mais, se vocês não tiverem, né, nenhuma dúvida, eu agradeço a participação de vocês, será um prazer acrescentar, espero poder acrescentar de alguma forma conhecimento, né, nessa matéria para vocês. Agradeço a participação, um bom final de semana para vocês e um bom dia, tá bom? Tchauzinho, gente. Aí, Oi? tá me vendo agora? Agora que eu consegui te ouvir, os 2 blocos eu só consegui ver a imagem. Eu estou no telefone, eu estou trabalhando. Aham. Aí deu problema no aplicativo aqui, eu tive que instalar, modo de cabeça. Mas, como você disse, os 2 primeiros blocos não gravou. Não, o primeiro bloco gravou, onde eu dei todas as instruções. O segundo bloco, alguma coisa aconteceu, não gravou. Mas esse bloco está sendo gravado. E nesse bloco, eu fiz uma revisãozinha do que foi dito naquele bloco que não gravou, tá? E mesmo assim, tudo que foi dito no bloco está no material de apoio. Então, você vai ter acesso, você vai poder ler esse material de apoio. E nessa revisãozinha eu também acrescentei algumas coisas e falei algumas coisas que não estão nesse material. Então, nesse bloco que está sendo gravado agora, que vai ser disponibilizado no portal, você vai conseguir ter acesso ao material todo, tá? Não tem problema ter caído, não tem problema ter outra aula, isso a gente vai se adaptando. Aí, já falei sobre tudo isso no bloco, é só você assistir no decorrer da semana, que você vai conseguir entender tudo direitinho. Ah, entendi. A prova é 4 de junho, né? Isso, no horário da aula. Então, caso não consiga participar no horário da aula, vai ter que entrar em contato com o NEAD e solicitar um novo horário, né? Que eles abram aí um novo horário, mas aí vai ter que justificar, vai ter que comprovar que não pôde participar naquele horário, enfim. Aí vai ter que entrar em contato com o NEAD mesmo, tá joia? Tá bom. Obrigado. Tá? Nada, obrigada a você pela participação. Tchau, um bom final de semana, tá? Abaca,